Olá, pessoal! Hoje a gente vai conversar a respeito da comunicação interventricular. A comunicação interventricular, também conhecida como CIV, ela é a mais comum das cardiopatias congênitas em todos os trabalhos que são feitos no mundo. Ela está presente em até 20% das vezes sozinha, no restante das vezes junto com outras anomalias cardíacas. Ela é mais prevalente no sexo feminino, 56% dos casos chegam a ser em mulheres e 3,5 a cada 1.000 nascidos vivos nascem com CIV. Ela está presente desde o nascimento, mas o diagnóstico pode ocorrer em qualquer fase da vida. E o que é isso, doutora Vanessa? O que é essa doença? Bem, ela é uma descontinuidade, ou seja, um buraquinho no septo que divide os dois ventrículos, o direito do esquerdo. Em relação aos sintomas, na vida fetal, esses sintomas não se manifestam. Ao nascimento, a criança pode ou não ter sintomas. Se a CIV for moderada, a gente já vai ter sintomas, e isso ao longo da vida da criança, enquanto ela não for corrigida. Esses sintomas são os de insuficiência cardíaca congestiva, ou seja, a criança pode apresentar taquicardia, que é o batimento do coração acelerado, cansaço, uma falta de ar, que a gente chama de dispneia, que é por conta do aumento de fluxo de sangue para os pulmões, que esse buraquinho causa. Ela pode ter um rebaixamento do fígado, que a gente chama, que é a hepatomegalia, ou seja, o fígado aumenta de tamanho por congestão. Ela pode ter pneumonias de repetição, cansaço para mamar, cansaço nas atividades físicas, tudo por conta desse aumento de fluxo aí para os pulmões. Em casos mais graves, a criança pode apresentar dificuldade para fazer xixi, ou seja, oligúria. Pois é, isso afeta os rins por conta do quadro de roubo de fluxo de sangue para os pulmões. E além disso, essa insuficiência cardíaca pode gerar inchaço nas pernas também. E como que a gente diagnostica essa doença? Além desses sintomas que eu acabei de falar para vocês, o exame clínico ajuda bastante no diagnóstico da CIV, tanto que muitas vezes é o pediatra que descobre, que suspeita pelo menos, da comunicação interventricular no consultório. Isso porque ele ausculta um sopro holossistólico durante toda a sístole. Esse sopro tem uma alta frequência e ele predomina no terceiro e quarto espaços intercostais, à esquerda. Além disso, usar o eletrocardiograma, a radiografia de tórax e o próprio ecocardiograma para fazer o diagnóstico também são armas aí que os médicos e o cardiopediatra especialmente usam, para fechar o diagnóstico e definir aí a repercussão para a criança em relação a essa comunicação interventricular. O eletrocardiograma vai mostrar uma sobrecarga de câmaras esquerdas e talvez já possa mostrar uma sobrecarga biventricular. A radiografia de tórax também vai mostrar esse aumento das câmaras esquerdas associado a um aumento da trama vascular pulmonar. E o ecocardiograma, além dele mostrar pra gente onde fica essa comunicação interventricular, em que porção do septo, e aí a gente poder classificá-la, ele vai demonstrar detalhes, como o tamanho, o gradiente de pressão entre os ventrículos, o quanto de hiperfluxo está causando para os pulmões e o quanto de sobrecarga essas câmaras do coração estão sofrendo. O que causa essa malformação? Normalmente a causa ela é desconhecida, mas tem trabalhos aí que sugerem que existam fatores genéticos associados, bem como alterações no peso e no crescimento da criança no útero. Alguns cuidados o cardiopediatra toma quando a comunicação interventricular tem sintomas. Ele normalmente vai restringir o pequeno cardiopata ou grande cardiopata de atividades físicas, certo?
e muitas vezes ele vai ter que usar medicações chamadas de anticongestivas, ou seja, remédios para diminuir o grau de congestão desses pulmões dessa criança, desse paciente. Como prevenir? Não dá, né, de fato para prevenir uma cardiopatia congênita, a não ser que você saiba o que pode estar causando a malformação na prole daquela mulher. Mas o aconselhamento genético, ele acaba conseguindo nortear a família do risco de ter outras crianças com uma cardiopatia congênita. Em relação ao tratamento, muitas vezes o uso das medicações anticongestivas são suficientes para deixar a criança estável e crescer, ganhar um pouco mais de peso, para que a gente faça a cirurgia com uma condição técnica um pouco mais fácil, um pouco melhor. Mas muitas vezes essa cirurgia tem que ser precipitada. É difícil, né? Só em comunicações interventriculares muito pequenas é que a gente não vai precisar fazer o fechamento desses orifícios aí no coração. Quando elas são maiores, ou seja, geram repercussão, fazem com que o coração cresça, dilate, né, aí suas câmaras, elas precisam ser fechadas, tanto cirurgicamente como através do cateterismo, que já é uma grande possibilidade. Em relação à evolução, até 5% das CIVs grandes e moderadas podem se fechar espontaneamente e até 50% dos casos de CIVs pequenas também. Isso acontece porque a musculatura abaixo da artéria pulmonar, abaixo da válvula pulmonar, ela pode ir hipertrofiando e conseguir ajudar a fechar essa comunicação. A doença, né, a hipertensão arterial pulmonar, ela é uma doença grave que impede, inclusive, que a gente consiga fazer a correção dessa comunicação interventricular. Ou seja, uma patologia que é curável em tempo oportuno, ela pode deixar de ser e ainda vir com uma complicação, que é a hipertensão arterial pulmonar, a impedindo e piorando o quadro aí desse paciente. E essa doença tem cura? Tem. A correção cirúrgica normalmente cura a CIV, mas é bem verdade que tardiamente os pacientes podem apresentar arritmia cardíaca secundárias aí a essa CIV que foi fechada lá na infância. E como conviver com esse problema? Comunicações interventriculares pequenas, em que a relação entre o fluxo pulmonar e sistêmico é menor que 1,5, elas podem permitir uma vida bem perto do normal, né, para esses pacientes. Já se a comunicação tem uma relação de fluxo maior que 1,5, o paciente pode apresentar sintomas que variam de leves até mais importantes. As CIVs, nesse caso, vão precisar ser fechadas por cirurgia ou até pelo cateterismo em casos específicos. Nem todos podem ser fechados pelo cateterismo, é bem verdade. Além disso, a comunicação interventricular aberta ou mesmo após o seu fechamento, ela pode ainda gerar um risco maior de o paciente adquirir endocardite infecciosa, que é a presença e crescimento de uma infecção nessa região do coração, ou seja, nessa região onde o fluxo turbilhona lá no orifício, né, de comunicação entre os ventrículos. É isso aí, pessoal. A gente hoje falou sobre comunicação interventricular. Vocês viram aqui, né, o nosso esqueminha para vocês entenderem melhor sobre essa doença. Agora, quem gostou, deixa um curtir aí embaixo, comenta, né? Coloca aí um comentário legal que a doutora Vanessa vai conseguir ver e te responder. E não deixe, né, de compartilhar para quem pode precisar também desse tema e gostar aí dessas informações, tá bom? Quem não se inscreveu, inscreva-se aqui no meu canal, no Falando com o Coração. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau!